episódio de Bud Daddies. E se o episódio anterior não foi o triste o suficiente, chega o episódio de hoje e os caras conseguiram piorar tudo. E olha que eu tô tendo que usar ironia pra isso. Bom, o episódio começa com o Kazuki e com o rei. Depois deles terem devolvido a Miri pra Misaki, que é a mãe dela. E está sendo literalmente a vida deles antes mesmo da Miri chegar. Com o Kazuki virando a faxineira da casa enquanto o rei tá jogando videogame. Bom, o Kazuki se pergunta pro rei quanto tempo ele vai continuar nisso. E o rei... até quando eu for dormir. De manhã. E o Kazuki? Mas já é de manhã. E isso quando o rei termina de jogar, ele fala, boa noite. E o Kazuki? Boa noite. Nisso o rei tenta dormir na banheira, mas não consegue, mas aí ele vê o patinho de borracha da Miri. Nisso o Kazuki entra no quarto da Miri e ele vê os desenhos que ela fez, como o Kazuki de comediante e o rei de petrolão nas Arábias, um animal que eu não sei, e um desenho de Dia dos Pais. E só de colocar um flashback da Miri nisso, já deixa a cena ainda mais deprimente. E o Kazuki tava chorando, mas meio que ele fala, não, é só alergia. E nisso vemos o rei dormindo com um patinho com um sorriso. E nisso já vemos a rotina deles, o Kazuki indo pro supermercado e cai os anéis de chocolate. E o Kazuki compra os anéis de chocolate e ainda come. E o Kazuki meio que vai ao parque onde a Miri brincava. E só o Kazuki está olhando as crianças que as mães já acham suspeito. E eles veem o programa favorito da Miri. E nisso o rei decide dar uma drogadinha. E o Kazuki fala que faz tempo que o rei não fuma. E o rei fala, foi você que disse para a Miri não cheirar mal isso. Kazuki nunca percebeu que como era quieto quando a Miri não estava aqui. O único som que não tinha para abafar o silêncio era o som dos games do rei. E agora o próprio Kazuki que tá bagunçando a casa. Bom, o rei espera que a Miri esteja se alimentando bem. Bom, o Kazuki fala que ele tem certeza disso. Bom, o rei fala que ele vai voltar pro pai dele pro ano novo. E o Kazuki já não vê mais motivos para eles ficarem juntos agora. E o rei fala, olha, pode usar o apartamento quanto você quiser agora. Mas o Kazuki, esse é um apartamento grande demais para um velho pequeno eu. E agora ele nem mais se lembra como era a vida antes da Miri. E o rei só dá um presente de despedido pro Kazuki, que é o molho caro. Enquanto isso, a Miri tá comendo seu bife de hambúrguer. Bom, a Miri vai comendo seu hambúrguer, só que ela percebe que não é o mesmo de sempre. Bom, a Misaki fala que é o melhor do que aquele barato. E trabalhou duro para fazer isso. E a Miri gostou do hamburguinho. Bom, a Misaki pergunta o que ela fez na creche hoje. E a Miri fala, praticamos canto. E você sabia que a Ana Chan fica assustadora quando toca piano? E pelo pouquinho dessa cena, já vemos que a Misaki realmente quer mudar. Bom, eu apoio a decisão dela, mas ainda não perdoa o que ela disse meio que no episódio 3. No dia seguinte, o Kazuki pergunta pro Kyo-chan se tem trabalho pra ele. O Kazuki está qualquer coisa disposto a fazer coisas pro Kyo-chan. Então, meio que o Kyo-chan dá dinheiro, só que meio que é o dinheiro pra carinho. E meu Kazuki, devolva tudo. E meio que o Kyo-chan, se eu devolvesse tudo, você gastaria na hora. E o Kazuki, o que é você, minha mãe? E o Kyo-chan meio que fez, ela significava mais pra você do que eu pensava. E o Kazuki, no que tá falando? E o Kyo-chan, nada. Claro que ele tava se referindo a Miri. Bom, o Kazuki fala que o rei tá voltando pro seu papai. E aí saiu cedo para se encontrar com o pai. E pergunta se ele realmente meio que tem escolha pra ir nesse pai. E o Kyo-chan fala que ele não tem escolha, já que a casa dele é assim. Bom, o rei chega pro seu pai, dizendo que ele quer voltar. E o pai, finalmente você ficará no meu lado e aprenderá o meu negócio. Tudo que recebi da família Suma, eu darei pra você. Do jeito que as coisas sempre foram. Enquanto isso, a Miri tá cantando de gente que fofura. Bom, a Misaki vê que a Miri tá ficando boa nisso, e já que ela é filha de uma cantora. E a Miri vai se questionando, quando que essa aqui papai e rei papai vão chegar pra me buscar? E meio que a Misaki tenta explicar que aqueles homens não são exatamente os seus pais. Mas a Miri fala, bom, caso que papai é bom cozinhar e rei papai é bom em jogos. E ela fala que eles podem errar algumas vezes, mas ela ainda os ama. E pelo fechar de punho da mulher, meio que ela tá se questionando, meu Deus, foi um erro que eu cometi.
Tá, foi em primeiro lugar eu ter mandado a minha filha pra aquele meu amante que me largou. Mas será que eu fiz a escolha certa de separar ela daqueles dois? E nisso, a Misaki abraça meio que a Miri e se desculpa pela Miri ter se sentido tão sozinha. Mas ela fala que ela vai mudar. Ser uma mãe que ela ama. Já vemos claramente que a mulher realmente se arrependeu. Não só pelas escolhas escrotas e falas escrotas que ela disse pra sua filha. Bom, ela não disse em voz alta, só pro Kazuki. Mas também por ter tirado uma Miri, teoricamente, no lugar que ela tava realmente bem. Voltando pro rei e pro seu pai escroto, o pai dele fala, olha, antes de se direcionar ao negócio, tem algo que deve ser feito. E nisso o pai do rei mostra a foto do rei com o Kazuki e a Miri, dizendo que ele não cortou os laços inúteis. Ele fala que ele está preso lá como uma criança preso numa vitrine de uma loja, olhando para um brinquedo que não pode ter. E com o tempo isso se tornará uma algema e levará desgraça para o nome de Suya. Mas não há necessidade para se preocupar, pois ele vai purificá-lo para ele. Então o rei, pela primeira vez, fala em tom de voz alta para seu pai, dizendo para ele não machucar a Miri. Ele fala que ele vai meio que fazer qualquer trabalho que ele der, matar qualquer um que ele pode pedir, mas ele tem que apenas deixar a Miri fora disso. Bom, o pai dele fala que ele é o herdeiro da família Shuya e que essa fixação tá sendo um problema. Então, para salvar a história e linhagem deles, ele vai livrado de todas as discreções, sendo seu dever atual como chefe da família Shuya. Nisso, o rei vai embora pistola e liga pro Kazuki, que tava voltando pra casa do Kyo-chan. E o rei já grita, vai pra Miri agora! Vai depressa porque eu tô pensando. Bom, o Kazuki já liga pro Kyo-chan porque já deu merda. E nisso vemos a Misaki colocando a Miri pra dormir e alguém subindo as escadas. Alguém toca na campainha, dizendo que é entrega de pacote de Kuruzu. E quando a Misaki atende a porta, o que ela recebe? Ela recebe um tiro silenciador do Ryo Ojino. E vocês sabem o que o Ojino mais fez, né? Isso sem o Kazuki saber, né? A mulher recebe um tiro no estômago. E o Ojino deve estar se perguntando, o que está acontecendo? Porque eu... São perguntas naturais. Você não fez nada de errado. Meu cliente não sente ódio de você. Ou para sua filha. Ele só requer as suas mortes. Respondi sua pergunta. Agora diga suas últimas palavras. Porque ele tem o hábito de escrever as últimas palavras das suas vítimas. E nisso já aparece Kazuki. E já vemos a diferença de nível do Kazuki com o Ojino, que é mais profissional. O Ojino pega o Kazuki pelo pescoço. E o Ojino, Kurusu Kazuki, você também é um dos meus alvos. E enquanto isso, a Miri tá dormindo de boa. E o Kazuki recebe um tiro silenciador. E o Ojino, agora suas últimas palavras. E o Kazuki, você realmente não perde tempo, né? Ele fala, já ouviu falar da polícia? Eu soube que ele chegou mais cedo. E ele pega um telefone e ligou pra polícia. Mas pro Ojino não importa porque ele quer acabar com a Miri. E ele fala, acabou. Mas o Kazuki fala, não, acabou pra você. E ele faz um sinalzinho de tiro e fala que ele é apenas o cérebro dessa operação. Ele fala pro rei aparecer, mas o rei não aparece. Então o Kazuki ia quase atirar no Ojino. E o Ojino coloca meio que a mão na ferida do Kazuki. Chega a polícia. Então o Ojino, tá, eu vou partir, mas vou deixar as palavras da mulher pra você. E esse foi o fim do primeiro combate do Ojino com o Kazuki. E se o Kazuki souber que o Ojino teve envolvimento na morte da Yozuko, que é a sua esposa, aí que o negócio fica sério. Bom, a polícia na verdade é o Kyo-chan. E já vemos que a mulher tá morrendo. O Kazuki fala pra meio que a mulher não morrer, pois assim a Miri vai só olhar e ainda tem a festa de Natal dela. Então ela pede pro Kazuki proteger a Miri. Mas o Kazuki, não, é o trabalho do pai proteger a criança. Mas ela fala, olha, diga pra ela pra eu não sentir muito, pois eu não vou poder ir pra festa de Natal dela. E o Kazuki, mas ela precisa de paz, ela precisa de família. E nisso vemos a mulher se despedindo da sua criança. Nos seus últimos suspiros de vida.
Gente, essa cena foi pesada. Tudo isso por culpa do pai do rei. Bom, eles estão no carro do Kyo-chan e o Kazuki meio que fala que eles deveriam ter deixado a menina com a polícia, mas se eles tivessem deixado, com certeza ela contaria sobre o Kazuki. E nisso vemos a casa do Kyo-chan. E até que é uma casa bem bonita. Bom, o rei chega e a primeira coisa que ele fala é: onde está a Miri? Bom, a Miri tá viva, mas a mãe tá morta. Agora ela nem sabe que a mãe dela tá morta. E nisso o Kyo-chan pede desculpa. Ele sabia que o chefe estava investigando a vida do rei. Por isso ele tirou a Miri da vida do Kazuki e do rei e devolveu pra mãe dela. E pensou que se terminassem essa relação, o chefe deixaria em paz. Só que esse chefe claramente preferia ter meio que movimentos extremos meio que pra terminar com esse relacionamento. E viu que ele realmente o subestimou e que é culpa dele. Mas o rei, não, eu tirei tudo da Miri, o pai, a mãe, tudo. E nisso Kazuki se pergunta o que eles vão fazer. Bom, ele pensa em eliminar todos os vestígios da Miri para parecer que morreu e colocá-la num orfanato muito distante. Levá-la a algum lugar onde ninguém meio que pode levá-la. Ou chegar até ela e fala que eles pertencem ao submundo de qualquer maneira. Eles não puderam proteger a Miri, então malditamente nem podem fazer ela feliz. Então o rei revela a revelação. Ele quer cuidar da Miri. E o Kazuki, do que tá falando? Não seja bobo. Bom, o rei fala que ele não pôde fazer nada e nem tentou. Se recusou a enfrentar a realidade, fugiu do seu pai. Ele era como se fosse uma estátua respirando. Ele estava bem com isso, mas agora ele entendeu e aprendeu que as mãos das pessoas são quentes. E que existem lugares agradáveis de se ficar. E o Kazuki, rei, para com isso, assim vai aumentar a classificação indicativa. Bom, o rei fala do que adianta deixar a Miri sozinha para tirar simplesmente os pais dela, simplesmente para esquecer, sem fazer nada para recompensar. Bom, o Kazuki fala que eles não podem meio que ficar mais na vida da Miri, mas o rei fala que ele tá errado, que eles têm que proteger ela. Ele fala para pensar, já que ele é o cérebro entre eles, do que eles podem fazerem para ajudá-la. E ele fala que eles podem mudar. E dessa vez farão a Miri feliz. E nisso temos um monte de flashbacks do Kazuki encontrando sua esposa, ele perdendo ela, ele encontrando a Miri. E a fala da Karin dizendo que ela sabe que ele também pode ser feliz. E, gente, que cena, gente! Pra mostrar a evolução de personagens que esses dois tiveram. Nisso a Miri acorda e ela vê o Kazuki e o rei, e o Kazuki fala que a mãe dela saiu pra resolver umas coisas. Então ela tá de volta com eles novamente. E ela pergunta se a mãe dela também vai estar. E ele fala sim, assim que ela vai estar conosco. Bud Daddies é uma mistura perfeita de comédia e depressão. Bom, eles vão se revezar pra aconchegá-la, não deixando nem na frente nem pra trás da creche. O mesmo acontece após a escovação de dentes do banho. Ele cozinha, mas o rei vai ter que ajudar na limpeza. E já vemos Kazuki morando mãe arrumadora. E o Kazuki fala: se argumentou tão bonito assim, pelo menos tenta respeitar as regras da casa. E meio que o rei, tá na hora do jogo. E meio que o Kazuki, 1 hora por dia. O quê? Eu já chego pro Kyo-chan e fala: parece que saímos do negócio de assassino. E eles vão ser pais da Miri. E o Kyo-chan: vocês têm certeza que vão continuar com esse relacionamento de mentira, suportando o peso do seu pecado do resto da vida? E o Kazuki: não será falso, dessa vez serão de uma família de verdade. E o episódio termina assim, e com o Kyo-chan: que isso, spy fêmea, oi? Temos um episódio bem pesado, meio que matando a personagem da Misaki. E foi bom que quanto durou, mentira, só durou 3 episódios. E já vemos que Kazuki e Rei vão se tornando os pais da Miri. E dessa vez vai ser de verdade. Esse foi o episódio 11 de Bud Daddies. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, que eu mando busy free.